Muito bem, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Adriano Souza, do site adrianosites.com.br, e eu voltei trazendo para vocês uma novíssima sequência de videoaulas. Nesta série agora, nós iremos dar uma explanada em algumas ferramentas que eu particularmente achei bem interessantes, ok? Essas ferramentas, elas facilitam bastante o nosso dia a dia aí na programação. A primeira dessas ferramentas que eu irei falar para vocês é uma ferramenta chamada MyDeck, ok? Eu tenho aqui aberto já no meu navegador este site, devart.com. Eu tenho aqui este componente para Delphi chamado MySQL Data Access Component, ok? Abreviando que esse texto, chamando simplesmente MyDeck. Esse componente ele é fantástico, pessoal, ok? Você pode vir aqui diretamente devart.com, depois vem aqui em produtos, tem aqui Delphi Components, tem aqui a opção MyDeck, ok? Ou você pode vir também aqui direto no Google e digitar aqui diretamente MyDeck. Ele vai cair para nós aqui diretamente já no site da Devart, a fabricante do MyDeck. Bom, esse componente, pessoal, ele é um componente bem interessante. Tá? Uma das principais características desse componente é que ele tem um acesso nativo ao MySQL e ele não precisa de nenhum tipo de configuração adicional. Ele não precisa de BDE ou BDC, ele não precisa de DLL cliente, nada disso. Ele faz uma conexão diretamente lá no servidor MySQL. Outro ponto forte desse componente é que ele suporta o desenvolvimento móvel, ou seja, você consegue criar as suas aplicações no Delphi para Android e iOS utilizando esse componente. Tá? Como eu já citei um pouquinho antes, ele tem o Direct Mode, ou seja, ele não precisa de intermediários para fazer o link lá com o banco MySQL, ele consegue ligar diretamente, ok? Então, levando isso aí em conta, o acesso é muito rápido, ok? Quando você tem um grande volume de dados, o acesso ele é fantástico, ok? Bom, o MyDeck, na verdade, a parte negativa dele é que ele é uma ferramenta comercial, ela é paga, ok? Mas o ponto forte é que as funcionalidades que ele oferece acabam compensando um investimento aí dependendo do tamanho, dependendo do fluxo dos teus projetos. Como eu disse um pouquinho atrás, ele suporta tanto desktop como ele suporta aplicações móveis. Então, o que acontece? Você consegue trabalhar com aplicações Android e iOS utilizando esse componente. O que isso significa? Você vai fazer acesso ao banco de dados MySQL, gravar, acessar os dados, fazer edição, queries e tudo mais, sem a necessidade de web service. Ok? Você vai conseguir fazer esse acesso direto. Nesse projeto nós iremos fazer o download aqui de uma versão trial de teste, ok? Depois, se você gostar dessa ferramenta, aí fica ao teu critério comprar a ferramenta. Veja que eu tenho aqui versões para praticamente todas as versões do Delphi. No caso aqui do meu projeto agora, eu vou fazer o download aqui da versão para Delphi XE8, que é a que eu vou utilizar. Levando em consideração, pessoal, nesse projeto, que você já tenha o Delphi instalado na sua máquina, porque nós não iremos explanar a instalação do Delphi, nem configuração. Vamos tomar como base que você já tem o Delphi instalado na sua máquina e que você já tem também o servidor MySQL rodando na sua máquina, ok? Não vou também falar sobre a instalação e configuração do banco de dados MySQL. Está fazendo aqui o download do MyDeck, que é o componente para o Delphi. E nós vamos agora também, você pode vir no Delphi, ou melhor, você pode vir aqui no Google e digitar dbforge. Vai mostrar para nós também aqui o site da devart.com, ou você pode também, estando aqui no site devart.com, vir aqui em produtos, tem aqui a opção MySQL Tools, tenho esta opção dbforge Studio for MySQL. Então vou baixar aqui o dbforge Studio for MySQL. O dbforge Studio ele é um software que serve para gerenciamento de banco de dados, ok? Frisando que ele não é um servidor de banco de dados MySQL, sim
um gerenciador, ok? Eu consigo, através do DBForge, me ligar ao banco de dados lá no meu servidor MySQL e consigo fazer criação de bancos, tabelas, criação de views, criação de stored procedures, fazer edição de dados, delete de dados e tudo mais, tá? Ele é uma plataforma front-end para gerenciamento de banco de dados, tá? De forma visual. Tem aqui algumas explicações aí do que ele é capaz. Ele tem uma codificação inteligente, ele auxilia você durante a digitação das tuas queries. Ferramentas para comparar e sincronizar databases. Tem forma visual de executar queries, tá? De construir consultas. E tem Database Design, onde você consegue criar diagrama das tuas tabelas, tá? Ele tem aqui ferramentas para exportar dados e tem também como fazer backup e restauração de dados, tá? Vamos aqui em Download, fazer aqui o download de uma versão free. O DBForge Studio, pessoal, ele tem duas versões, uma paga, obviamente com mais recursos, e uma versão Express, que ela é gratuita. Obviamente tem algumas limitações se for comparada com a versão profissional, mas para os nossos projetos aqui de teste e para alguns pequenos projetos, ela funciona perfeitamente, ok? Vou fazer aqui o download do DBForge Studio, lembrando que talvez é necessário que você faça um pequeno cadastro gratuito aqui no site. Já está sendo feito o download aqui destas ferramentas. Na próxima aula nós iremos fazer a instalação destes softwares, ok?